Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma grandeza muito importante na parte de oscilação e que também será muito importante quando formos estudar ondas, na parte de ondulatória. Essa grandeza se chama amplitude. Vamos explicar amplitude a partir do nosso sistema massa-mola. Então tem aqui um objeto e uma mola. Eu tiro esse objeto do seu ponto de equilíbrio e solto. Ele vai ficar aqui oscilando. E nessa oscilação, ele vai o quê? Vai ter o seu ponto extremo, o seu ponto mais afastado do ponto de equilíbrio. É o ponto em que ele para. Esse ponto extremo, a distância desse ponto extremo até o ponto de equilíbrio, a gente define como amplitude. Então, amplitude é o quê? É a distância desse ponto de equilíbrio até o seu ponto máximo, extremo. Veja o seguinte, que nesse movimento, ele vai continuar e vai chegar no seu ponto máximo do outro lado, que é exatamente aqui, ó. Chegou aqui no seu ponto máximo. Então, aqui também é a mesma coisa, né? A amplitude é a distância desse ponto de equilíbrio até esse ponto máximo, ou seja, desse ponto O, aqui, ó, ponto O, até esse B', é a amplitude. Mesma coisa aqui, ó, do ponto O até o ponto B, essa distância é a amplitude. Vamos ver outro caso. Aqui uma régua. Então a régua, no ponto de equilíbrio dela, quando eu tiro ela desse ponto de equilíbrio e solto, ela vai ficar oscilando. Então desse ponto de equilíbrio até o seu ponto máximo, vou pegar esse ponto aqui, ó, em que ele está mais afastado, essa distância é a amplitude. Então aqui, ó, isso aqui é a amplitude, essa distância aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, desse ponto de equilíbrio até o ponto B'. Então, essa distância aqui também é o quê? É a amplitude. Vamos pegar aqui esse caso do violoncelo, ou do violino, enfim. Pego a corda e puxo ela, tiro ela do seu ponto de equilíbrio. Aqui não dá para ver muito bem, deixa eu fazer aqui um exagero na corda para a gente conseguir entender melhor. Vou fazer aqui. Então está aqui a corda de uma maneira bem exagerada. Eu puxei a corda desse ponto máximo até o ponto de equilíbrio. Essa aqui é a amplitude. Mesma coisa vai acontecer para o outro lado. Agora vamos ainda falar sobre uma característica que acontece em toda a natureza. Vamos pegar aqui o caso do sistema massa-mola. No momento em que eu tiro ele do ponto de equilíbrio e solto, ele vai começar a oscilar e vai ter ali um tipo de dissipação. Sempre vai acontecer uma perda de energia por atrito. Por exemplo, aqui o bloco ele vai atritar com o solo. Por mais que você tente diminuir, sempre vai perder energia. Ou, por exemplo, o bloco ele vai perder energia com as partículas do ar, né, nesse choque. Ou mesmo o próprio movimento da mola vai fazer com que haja aqui um tipo de dissipação. Então, no momento que ele perde essa energia, vai diminuir a energia cinética, a energia de movimento do objeto. De maneira que, cada vez que ele vai parar em um ponto extremo, né, com uma amplitude cada vez menor, porque ele vai perdendo a energia. Vai perdendo energia cinética. Então, vai ter um ponto que ele vai perdendo, a amplitude vai diminuindo, até ele ficar ali parado no seu ponto de equilíbrio. Então, a amplitude ela se torna nula. Então, isso é chamado um movimento amortecido. Na natureza, sempre vai acontecer dissipação. Mesmo que você tente diminuir, vai acontecer algum tipo de dissipação. Se você observar algum objeto que isso não acontece, porque ele continua sempre mantendo a sua oscilação, é porque, de alguma maneira, está sendo ali incluído uma energia. Então, está sendo injetado no sistema um tipo de energia. De maneira que o que ele perde, ele vai ganhar por um processo externo que foi incluído. Ou uma pilha, ou está sendo colocado algum impulso. Então, a dissipação, ela sempre acontece. E se não houver essa inclusão de energia externa, então ele vai se tornar o quê? Um movimento amortecido. Tudo bem? Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.